Olá, meu amigo, olá, minha amiga ligada no canal de notícias. Você conhece as 7 armadilhas que matam a sua aposentadoria? Não sabe? Então você, meu amigo, vai saber a partir de agora no canal de notícias. Hoje é dia 1º de julho de 2019 e esse é o seu canal de notícias. Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, deixa um comentário no vídeo ou através da nossa fanpage no Facebook. Você sabia que o INSS tem um currículo mais de 3 milhões de benefícios calculados de forma errada? Bom, milhões de pessoas acabam caindo em armadilhas que atrasam suas aposentadorias e ainda podem diminuir, no caso, quanto você tem a receber. Bom, você vai conhecer agora 7 armadilhas do INSS e saber, meu amigo, como você vai evitar cair nessas armadilhas. A primeira armadilha é contribuições em atrasos. Preste bem atenção nessa primeira armadilha. Essa armadilha é a mais cara para quem tem que se aposentar ou quer se aposentar. Um médico que perdeu mais de 30 mil reais. Preste atenção. Semana passada, um médico mandou uma pergunta ao site Jornal Contábil no atendimento online. No caso aí, ele recolheu 3 anos de atraso para poder se aposentar. E agora, antes da reforma da Previdência, ele teve um susto ao receber a resposta. Ele foi na agência do INSS, falaram que ele precisaria somente pagar os 3 anos de atraso, que estaria tudo certo. Confiante, ele pediu a guia, emitiu, no caso a guia de pagamento, fez o pagamento de mais de 30 mil reais à vista. E sabe o que aconteceu? Não, ele não conseguiu a aposentadoria. Na hora que ele fez o pedido da aposentadoria, os 3 anos pagos em atraso não foram considerados para a aposentadoria. Imagina como é que ele ficou brabo. Eu também ficaria. O que faltou para os 3 anos contar na aposentadoria desse médico? Bom, comprovar que ele estava trabalhando nesses últimos 3 anos. Fazer o recolhimento em atraso não vai te servir de nada se você não comprovar o período de trabalho. Então, meu amigo, quando você for ver o tempo que você está aí atrasado com o INSS, se você quiser contribuir, o que você deve fazer? Juntar toda a documentação, todo ano que você pegar e ficar em atraso com o INSS, você guarda o comprovante que você trabalhou e ao final, quando você tiver o dinheiro, junta as provas para que você, no caso, possa aí conseguir provar que você trabalhou esse tempo que ficou em atraso. Ou seja, só pagar as contribuições não garante o tempo a ser contado para a sua aposentadoria, ok? Bom, dando continuidade, somente pagar os atrasados não garante que o tempo será contado para a sua aposentadoria. Vejo muita gente achando que pode recolher 5 anos em atrasos, mas nem sonha que além do pagamento, ele precisa comprovar o efetivo exercício da atividade laboral remunerada em 2 situações. O período em atraso é anterior aos últimos 5 anos. O período em atraso está dentro dos últimos 5 anos, mas você quer recolher para um mês anterior ao primeiro recolhimento do INSS, na sua categoria profissional. Nesses casos, antes de fazer qualquer pagamento, o primeiro passo é sempre comprovar que você realmente estava trabalhando. Não pague o atraso, no caso do INSS, sem poder comprovar primeiro o trabalho. Outra armadilha da contribuição em atraso que você pode e precisa evitar é pagar as contribuições quando você não era responsável pelo seu recolhimento. Esse caso é de uma pessoa que trabalhou em uma empresa, é uma pessoa, no caso, é jurídica, após o ano de 2003. Nessa situação, que teria a obrigação de realizar o recolhimento era a empresa, onde o segurado aí trabalhou, porque ele não tem, no caso, a obrigação de pagar. Quem tem que pagar é a empresa. E mesmo nesse caso, se você trabalhou como CLT, a empresa deixou de fazer o recolhimento no INSS, você não precisa recolher, no caso, esse atraso para contar na sua aposentadoria. Para não cair nessas armadilhas, você precisa, antes de qualquer coisa, o recolhimento em atraso, pergunte
quem era responsável para fazer as contribuições na época. Se é você ou se era a sua empresa. Não pague nem um centavo em atraso sem comprovar que você trabalhou. Ok? Se o caso a responsabilidade for sua, você vai ter que comprovar a atividade laboral, ou seja, você vai ter que comprovar que você estava trabalhando, senão você vai pagar à toa. E no caso da tua empresa, você aí vai levar o documento, o CNS, que comprova que você estava trabalhando, para somente depois realizar os pagamentos que são devidos a você. Isso aí, no caso, pode demorar alguns anos. Ok? A segunda armadilha, no caso aí, trabalhistas. É normal achar que você ganhou uma causa trabalhista, esse direito aí, no caso, vai ser reconhecido automaticamente na sua aposentadoria. Mas isso não acontece. A Justiça do Trabalho e a Previdenciária são independentes. Se você reconhecer o vínculo na Justiça do Trabalho ou reconhecer um salário maior que o registrado, você precisa expressamente, no caso aí, expressamente, para o INSS considerar esses períodos para você. Nesse caso aí, muita gente acredita que só mostrar o processo trabalhista para o INSS e vai estar tudo dando certo, mas isso é mais uma armadilha. Além de levar seu processo trabalhista para o INSS analisar, você precisa apresentar todas as provas que, no caso aí, demonstrem seu vínculo de emprego e seus recolhimentos. Ou seja, você vai ter que precisar provar que você trabalhou com bolerite, contra-cheque, o que você tiver, você vai ter que pegar e comprovar nessa prova aí, vai ter que estar constando o tempo aí que você trabalhou, também na carteira de trabalho, mas o mais importante é o valor que foi descontado aí no recolhimento por o INSS. Você pode, no caso, aí, guardar os comprovantes de pagamento da empresa e todos os documentos que comprovem seu vínculo com termo de rescisão, comprovante de fundo de garantia e recibos de contrato de trabalho. Se você juntar os documentos e o INSS não reconhecer o período e o salário, peça para o INSS uma justificativa direto na parte lá de administração. Esse pedido para, no caso, ele pode ser aí, no caso, ouvir as testemunhas que comprovem a sua situação. Se nada disso der certo, talvez você precise entrar com processo na Justiça Previdenciária para comprovar o vínculo, que no caso aí reconhecido permite que você não precise pagar as contribuições nesse período. Terceira armadilha: 2 trabalhos ao mesmo tempo. A armadilha desse número 3 aí acontece quando você trabalha em 2 empregos ao mesmo tempo. Isso significa que provavelmente você terá mais de uma contribuição e que juntas elas podem melhorar o valor da sua aposentadoria. Nesses casos, o INSS peca ao não somar os valores para o cálculo do valor do seu benefício. O mais comum é que eles usem apenas o valor da sua contribuição que tem na atividade principal e ignorar as demais. Essa armadilha do INSS pode afetar e muito o valor do seu benefício. E no caso aí é algo comum para profissionais de saúde, professores, contribuintes individuais, frentistas e qualquer atividade que você trabalhe em mais de um lugar ao mesmo tempo. No caso, a dica aí é, sempre que você receber qualquer benefício do INSS, confira como ele teve aí o cálculo feito nos salários de contribuição. Verifique se as contribuições estão somadas. Você não pode ver isso na carta de concessão, ou seja, você precisa ir na página resumo de benefício em concessão do processo administrativo do INSS. No caso aí, se eu não me engano, no site Meu INSS você tem um campo que você consegue verificar essa parte aí. Se os salários não tiverem somados, você pode pedir para o INSS somar essas contribuições e discutir o valor do seu benefício. Isso virou lei em junho de 2019, mas a Justiça entende que é seu direito somar as contribuições muito antes disso. A quarta armadilha: insalubridade e periculosidade. Bom, aqui tem tantas armadilhas que um dos grandes motivos para o INSS ter tanto processo na Justiça é o insalubridade e periculosidade. E é um dos temas que mais dão dor de cabeça ao INSS. Ela usa vários motivos para negar a insalubridade e periculosidade. E quando você lê os motivos, eles não parecem ser convincentes.
mas você pode querer não cair nessa armadilha. Então, tenha atenção redobrada se você trabalhou em algum período de sua vida com insalubridade ou periculosidade. As armadilhas que o INSS utiliza para negar seus direitos são não considerar os documentos como perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP. No caso aí, ela alega todo tipo de irregularidade nos documentos apresentados, não aprova períodos anteriores a 29 de abril de 95 por enquadramento profissional, alega que o EPI elimina a insalubridade e mesmo quando não elimina, faz referência ao laudo que não corresponde ao seu caso, não considera agentes que podem ser conhecidos por via judicial. Tem muita armadilha que, no caso aí, pode ser usado para negar o seu direito. A maior parte dos motivos é papo furado. Então, quer fugir dessas armadilhas? Então fica sabendo, várias categorias profissionais até 28 de abril de 95 não precisavam do PPP para comprovar a especialidade. A partir de 29 de 4 de 95 começou a ser exigido o documento PPP e o DIRBEN 8030. Você vai precisar desses documentos se for a partir de 29 de 4 de 95. Sempre vale também reforçar que você precisa estar atento às informações no PPP e se elas estão corretas. Este é um dos direitos mais negados do INSS. Quase sempre vale a pena brigar pelo reconhecimento da sua atividade especial. Os períodos especiais podem adiantar sua aposentadoria ou aumentar o valor dela. Se o INSS não considerou esses períodos, você pode mudar a decisão através de um recurso administrativo ou processo na justiça. Esse assunto é tão grande e tantas armadilhas que eles encontram que você pode procurar aí vários locais aí, informações passo a passo para ficar atento a essa situação. Vamos à quinta armadilha: contribuição como autônomo. As guias da Previdência dão as contribuições, no caso aí, recolhidas em carnês, que, no caso, entrem no cálculo de tempo de contribuição e no cálculo do valor da aposentadoria e outros benefícios do INSS. Uma das coisas mais trágicas que podem acontecer para sua previdência é o INSS não registrar no seu sistema essas contribuições ou recolher com o código errado. Este período não contar para a aposentadoria é o que você quer. Então presta bem atenção no que nós vamos colocar agora. Primeiro, para fugir dessas armadilhas você precisa ter os carnês e guias sempre em dias, guardar o comprovante de pagamento de todas as GPS, guarde todas até você conseguir se aposentar. Conferir se todos os pagamentos das guias constam no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais retirados do site do INSS. Conferir qual a alíquota do reconhecimento, se é 20%, 11% ou 5%, e a melhor que tem para você. Preencher corretamente as guias da Previdência com código para o recolhimento. Alguns códigos precisam de contribuição menor. Pode também retirar alguns dos seus direitos de aposentadoria. Então se informe exatamente qual é o impacto do código em que você está recolhendo. Ok? Se o período pago no GPS não estiver no seu CNS, você precisa apresentar ao INSS o comprovante de pagamento do período que não está lá. Ok? Se não tiver os comprovantes de contribuição, uma das saídas é pedir para o INSS a microficha de recolhimento. Elas servem como informações do banco de dados da Previdência e que podem comprovar o período do segurado. Não é 100% garantido que essa informação vai estar lá, mas vale a pena tentar. Se o período foi recolhido com o código errado, você pode fazer um pedido para completar suas contribuições pagas. A complementação e a diferença entre o valor que você pagou e o valor da alíquota que você deverá ter recebido. Vamos agora para a sexta armadilha: período rural. Bom, os trabalhadores rurais antes de 91 que atuam em regime de economia familiar para subsistência familiar podem reconhecer o trabalho desde os 12 anos de idade sem ter que pagar nada por isso. Mas não é tão fácil assim. Primeiro, não é fácil comprovar para o INSS que você trabalha no meio rural. Você vai precisar de documentos que sempre, no caso, quase sempre de testemunhas da época do seu trabalho rural. Segundo,
Mesmo que o INSS reconheça esse período, eles, no caso aí, só consideram o trabalho após 14 anos de idade. Enquanto isso, a Justiça entende que pode contar a aposentadoria rural desde os 12 anos de idade. O que quase sempre acontece nesses casos é que o INSS não concedeu tempo rural, justificando que não existe documentos no nome do contribuinte, no caso aí, ou não possuía as terras. Se reconhecer o tempo rural, considerar apenas o período a partir dos 14 anos de idade. Para evitar essas armadilhas, preste atenção no que nós vamos passar para você agora. Ter todos os documentos necessários que comprovem o período rural, apresentar todos os documentos originais ou autênticos, deixar bem claro que a principal fonte de renda, no caso familiar, era a atividade rural. Quarto, já ter conversado com pelo menos 3 colegas da época rural que possam ser testemunhas. Quinto, estar ciente que o INSS só vai reconhecer o período rural após 14 anos de idade. Se precisar de 2 anos a mais para se aposentar, você vai precisar entrar na Justiça. Lembrando que atualmente, com a reforma da Previdência, a aposentadoria rural sofrerá algumas mudanças de acordo com o texto do relator. Sétima e última armadilha: tempo afastado por doença ou acidente. Bom, essa armadilha pega muita gente desprevenida. Se você der uma olhadinha aí sobre o auxílio-doença, nós já deixamos um vídeo anteriormente, você pode pesquisar no canal. Nós deixamos uma matéria muito importante falando sobre o auxílio-doença, como você contar o auxílio-doença para você conseguir se aposentar. Bom, o tempo em auxílio-doença pode contar para a sua aposentadoria. Muitas das vezes é deixado de fora do cálculo. O período que você recebeu auxílio-doença entra como tempo de contribuição para você se aposentar e também entra no cálculo do valor da sua aposentadoria. A armadilha está que o INSS normalmente não reconhece o período afastado quando não há contribuições da previdenciária logo após o término do auxílio-doença, ou seja, o auxílio-doença acidentário ou auxílio-doença normal. Para não cair nessa armadilha, você vai precisar realizar uma contribuição previdenciária quando seu auxílio-doença acabar. Ou seja, acabou seu auxílio-doença, faça uma contribuição para o INSS no mês seguinte. Isso evita dor de cabeça e processos judiciais. Além disso, se você, no caso, for pedir qualquer benefício ao INSS, não deixe de conferir se está lá considerando o período e o valor do benefício dos seus afastamentos. Mas se você já teve auxílio-doença encerrado e não recolheu, provavelmente você vai precisar de um processo na Justiça para reconhecer esse período. O INSS não dá mole e não considera o tempo de contribuição dos períodos de afastamento sem uma contribuição logo após o encerramento do benefício. Se você gostou da matéria ou tiver alguma dúvida, deixa um comentário no vídeo. Se você quiser que a gente separe essas armadilhas vídeo por vídeo, deixa um comentário também no vídeo. A gente sabe que o vídeo ficou grande, mas a gente tinha que fazer um vídeo completo para você, meu amigo, ficar por dentro de todas as armadilhas que você pode encontrar na hora de pedir a sua aposentadoria, que pode diminuir ou o tempo da tua aposentadoria, ou aumentar o tempo para você trabalhar, ou ainda diminuir o valor que você tem a receber. A matéria do Jornal Contábil, esse é o nosso canal de notícias. Se você tiver com alguma dúvida, deixa aí um comentário aqui no vídeo ou através da nossa fanpage no Facebook, a página Brasília 24 Horas. Se você gostou da matéria, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Clica no sininho para receber nossas notificações. E fiquem atentos ao nosso site que está chegando aí. E mais também as nossas lives. Nós estamos preparando aí uma live especial só para poder falar de pente fino do INSS e uma live só para poder falar de auxílio-doença. Ok? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria aqui no canal de notícias.